Você tem uma ferida na perna e não sabe o que é e como tratar? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo sobre erisipela. Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Renata? Essas feridas que dão na perna, né, que começam a virar feridas grandes, avermelhadas, que a pessoa não consegue, às vezes passa um medicamento em casa, não procura um médico, começa a tratar, elas podem ser erisipela? O que é uma erisipela? Renata, a erisipela ela é uma infecção bacteriana que pega a pele. O local mais comum da gente ter erisipela realmente são as pernas, são os membros inferiores, né? Mas ela pode acontecer em outras regiões do corpo também. A erisipela é causada por uma bactéria e, em geral, ela precisa de algum ferimento, alguma porta de entrada. Como assim porta de entrada? A nossa pele ela funciona como uma proteção para o nosso corpo. Ela tem várias barreiras, seja a barreira física mesmo, seja a barreira de proteção. E às vezes a pessoa já tem essa bactéria na pele e às vezes não manifesta. Isso. E aí nada. O que acontece? Quando ela tem algum ferimento, por exemplo, uma frieira, uma micose de unha, por exemplo, que feriu, uma machucada por coçadura, de inseto, uma picada de inseto, exatamente. É muito comum picada de inseto, frieira, pequenos cortezinhos, por exemplo, nos pés ou pele perto muito da unha. desidratada. Pele muito desidratada, muito fina. Ela acaba rachando e por esse machucadinho, essa bactéria pode entrar. A causa mais comum, a bactéria mais comumente envolvida é uma bactéria que chama Streptococcus, que ela geralmente não coloniza tanto a pele. Ela não faz parte, digamos assim, da nossa flora mais habitual. Mas existe uma outra bactéria, que é o Staphylococcus aureus, que também pode causar erisipela e ele geralmente é colonizante mesmo da pele. Ele vive na pele mesmo das pessoas. Mas todas as duas Então, às vezes, a podem pessoa causar. pode não ter nada e ele coçar E esse machucadinho servir de se porta de entrada. transformar numa coisa maior. Isso. E é muito dolorido, Ricardo? Então, de sintoma, o que geralmente os pacientes têm? Eles têm geralmente uma região da pele que vai ficando mais avermelhada. Essa região geralmente tem uma borda um pouco mais bem definida. Então, assim, você consegue ver um pouco o limite, vamos dizer assim, daquela área. E a pele fica como se tivesse um pouco mais inchadinha, bem na pele mesmo. Às vezes parecendo até uma casca de laranja, com algumas marquinhas, alguns furinhos ali naquela região. Porque a gente acaba vendo um pouco mais os poros, vendo um pouco mais os folículos pilosos, então fica com esse aspecto meio casca de laranja. Costuma ser muito dolorido, então a pessoa reclama de dor local, de desconforto. Às vezes tem um pouco de prurido, de coceira no local, tá? E pode ficar bem quente, bem avermelhado o lugar. Junto com esses sintomas locais, a pessoa pode ter febre, pode ter mal-estar, pode ter náusea, vômito e pode também aparecer como se fossem ínguas na região próximo da virilha, que é a região de trajeto linfático para onde essa infecção estaria indo, né? Se as células de defesa também estariam indo. E o grande problema é que assim, a gente tem duas complicações potenciais. A primeira delas é essa infecção virar uma infecção descontrolada e fazer uma infecção generalizada, por exemplo, no paciente, e o paciente ter outras complicações à distância, em outros órgãos. E a outra coisa que pode acontecer se demora muito a tratar é você ter uma lesão muito importante das próprias estruturas da pele daquela região. Então você pode ter uma piora da qualidade de vaso linfático, da própria parte vascular. Tem algumas pessoas que abrem, né, uma ferida ali, essa ferida ela não fecha, né, custa para cicatrizar. Isso, se não tratada adequadamente, ela pode até dar, por exemplo, bolhas ou feridas, né, assim, no local e ter um tratamento mais demorado. A gente tem várias outras causas de lesões ulceradas, dessas lesões que são feridas abertas, parecendo uma úlcera, uma ulceração mesmo na perna. Uma das causas é a erisipela e você tem várias outras, por exemplo, causas vasculares, diabetes, causas reumatológicas que podem estar associadas a isso também. Cigarro de muito longa data pode dar ferida dessas abertas. Piora da circulação local. Mas a erisipela, por si só, ela piora a circulação local, em especial se você demora a tratar. Então ela acaba, com o tempo, sendo um fator de risco para essas feridas que demoram a curar. Por isso que a gente tem que tratar mais precoce. E, assim, a pessoa que teve... tá
pensando que pode ser uma erisipela, que tipo de médico que ela procura? Qual que é a especialidade? Sim, assim? em geral, qualquer Renata, médico consegue tratar. Em geral, os médicos de medicina de família e comunidade, os clínicos gerais, os dermatologistas, os infectologistas costumam tratar bem esses quadros, também os angiologistas, por exemplo. Mas o médico generalista geralmente é uma doença que ele tem algum domínio sobre ela e ele costuma tratar bem também, né? E uma outra coisa que é importante... O negócio é ter o diagnóstico precoce. Precoce, né? isso. E uma outra coisa que é importante de lembrar, que a gente acabou falando assim rapidamente, é que pacientes, por exemplo, com diabetes, pacientes obesos, pacientes que já têm algum problema de circulação sanguínea, eles são de maior risco para ter erisipela. Então, são pessoas que teriam um risco maior de desenvolver a doença e de aparecer ela em algum momento da vida da pessoa. Então, são pessoas também que têm que ficar mais atenta e ter um cuidado maior com a pele. E tem alguma coisa, por exemplo, a pessoa sentiu ali que está tendo uma ferida e que isso está aumentando, que a perna está muito quente, está dolorida. Qual que é a primeira coisa que ela deve fazer? Se ela pensa que pode ser uma erisipela, como é uma infecção bacteriana, ela vai acabar precisando da avaliação de um médico para poder entrar com um antibiótico específico. Porque sem antibiótico não vai melhorar. Não vai melhorar. Pode passar pomada, fazer... Não vai ter uma melhora tão significativa. Qualquer coisa ali, óleo, que aquilo ali não vai melhorar. Não, se for uma infecção bacteriana, vai acabar caindo no antibiótico mesmo. Então, o que às vezes gera dúvida é, olha, eu tive uma picada, por exemplo, de um inseto, ou eu tive uma coceira local que eu cocei um pouco mais e ficou um pouquinho vermelho localmente. Às vezes, se é uma vermelhidão inicial, se é um quadro bem no princípio, ele pode até resolver sozinho com cuidados locais. Se eu lavo bem com água e sabão, deixo bem limpo, bem seco o local, a tendência, se for uma infecção mais leve local, ela regredir sozinho. O próprio organismo conseguir resolver. Se essa infecção que ele estava começando na pele, ela aprofunda um pouco mais e pega esse plano mais subcutâneo, logo abaixo da pele, ele tem uma chance maior de disseminar e de fazer aquelas lesões maiores de erisipela. E aí é só com antibiótico. Então o ideal é procurar o atendimento médico nesse contexto. E tem idade? Assim, não. As pessoas mais velhas têm elas têm mais ou mais novas? Sim, porque aí esses fatores de risco, por exemplo, o diabetes é mais comum em paciente mais idoso, os pacientes obesos, a gente tem pacientes mais obesos, geralmente em idades um pouco mais avançadas, apesar da gente ter tido um aumento de obesidade infantil no Brasil, a gente ainda tem mais adulto do que criança obesa. As doenças imunossupressoras são fatores de risco. E as pessoas mais velhas, elas têm também uma pele que é mais sensível, mais fininha, que é mais fininha. Né? Então, muitas vezes não hidrata, né? Exato. A própria não integridade da pele aumenta a chance do paciente evoluir com uma erisipela, né? E por isso também é muito importante a gente ter medidas preventivas. Então, de medidas preventivas, assim, tratar precocemente essas infecções, como, por exemplo, as micoses de pé. Então, por exemplo, se viu que tem uma frieira, um pé de atleta, é importante tratar, é importante secar entre os dedos para não ter esse tipo de machucado, porque ele pode ser uma porta de entrada para a bactéria. Pode secar com secador, Ricardo? Pode secar com secador. O ideal é secar bem entre os dedos. Se é um quadro mais inicial, a própria toalha do banho a gente consegue secar muito bem. Mas se é um quadro muito recorrente, a gente recomenda mesmo secar com secador de cabelo, porque acaba aquecendo um pouco e secando um pouco de forma mais efetiva. Né? Outra coisa que tem, o pior não é entre o dedão e o dedo seguinte, é lá nos dedinhos pequenininhos, porque eles são mais juntinhos e mais embolados no pé. Então, às vezes a pessoa fala, não, aqui tá tudo sequinho, tá ótimo, mas os dois do final são onde tem o problema, porque eles são todos muito amontoadinho, né, muito apertadinho. E aí fica ali aquela água e o negócio vai... Exatamente, fica úmido e aí o fungo prolifera, machuca, aquela pele fica mais branquinha, mais macerada, mais machucada e serve de porta de entrada para a bactéria, por exemplo, que vai dar infecção na perna, né? Essas infecções de unha mesmo, por exemplo, onicomicoses, né? Micose de unha, a gente deve tratar por causa disso. As pessoas que têm muita rachadura no pé, por exemplo, pode ser porta de entrada. Então, passar um creme hidratante nos pés, cuidar bem do pé para não acontecer de ficar machucando tanto, é uma forma de prevenir a erisipela. Manter uma pele bem hidratada, porque a pele mais hidratada ela é uma melhor barreira mecânica mesmo, ela diminui chance de
de fissura, de rachadura e de ter lesões que poderiam servir de porta de entrada para essas bactérias. Por exemplo, se é uma pessoa que tem tendência a inchar muito as pernas, ter medidas para não inchar tanto. Então, por exemplo, o uso de meia compressiva, fazer algum repouso durante o dia com a perna um pouco mais elevada, que acaba ajudando ela a desinchar. Porque quanto mais inchada, maior a chance desse inchaço fazer algum machucadinho e esse machucadinho servir de porta de entrada. Muitas vezes a pessoa acha também que não tem problema coçar, né? Coçar a perna. Sim. Tudo que vê fica tentando, às vezes... Cutucar, tirar. Às vezes é uma pinta, uma verruga, a pessoa fica ali... Isso é terrível, Renata. E em especial a coceira, a pele do paciente mais idoso, ela é uma pele mais seca e o ressecar excessivo da pele, ele dá muita coceira, dá muito prurido. Então é muito comum isso, os pacientes às vezes mais velhos que coçam muito, já tem aquela pele muito fininha, machuca muito. E é muito comum também a pessoa coçar dormindo. Às vezes de dia ela se segura, ela tenta não coçar. Mas na hora que ela dorme, sem perceber, ela passa um pé no outro, ela passa a mão, ela passa às vezes uma perna na outra e coça. E às vezes a gente vê que é coceira porque você vê aquela marca que é como se fosse uma linha mesmo, como se fosse uma unha passando naquela região. E essa pele fica marcada mais fácil muito também, Muito mais fácil. E como é o tratamento? O tratamento... Tive erisipela. Sim. O que fazer? O tratamento ele é feito com antibióticos. Na maioria das vezes a gente consegue tratar com antibiótico oral mesmo, a maior parte dos pacientes. Se é um paciente que tem enjoo com medicação ou que não tem uma boa aceitação da medicação oral, às vezes a gente precisa até de internar o paciente e fazer alguma medicação venosa. Mas na grande maioria das vezes os antibióticos orais resolvem bem. Além do antibiótico oral, é importante às vezes fazer alguma medicação para dor ou para febre, porque às vezes dói muito, às vezes incomoda, o paciente fica desconfortável. Num primeiro momento, é importante fazer repouso, né, Renata? Colocar essa perna um pouquinho mais para cima, desinchar, ficar mais quietinho ali para ter uma melhor recuperação, né? E depois que tiver melhorado, fazer um bom acompanhamento para que não volte a ter outros episódios, né? Assim, olha, o que foi a porta de entrada? Foi uma frieira? Deixa eu cuidar para não ter de novo, né? Foi o ressecamento da pele que coçava? Deixa eu ter medidas para que essa pele não fique tão seca e eu não tenha novamente por estar coçando excessivamente. E, Ricardo, tem muita gente que antigamente se usava uma medicação, né, para erisipela e que hoje parece que já é um outro antibiótico que é mais forte. Então, tem pessoas que acham que é só aquela medicação que vai melhorar. E hoje já tem coisas mais... A gente tem múltiplas medicações que podem ser feitas. A questão o remédio tem que dar cobertura para o Streptococcus e se a suspeita maior for de Staphylococcus aureus, teria que dar cobertura para ele também. Existe uma série de antibióticos feitos à base de penicilina, que é um nome genérico do medicamento que poderiam ser utilizados e que dão uma boa cobertura, mas a gente tem uma série de outros antibióticos para os pacientes que são alérgicos, por exemplo, à penicilina. Então tem outras opções de medicação que podem ser feitas. E também, se o paciente é um paciente que já teve episódios anteriores, às vezes você vai ter que adequar o antibiótico de acordo com aquilo que ele teve anteriormente, para tentar pegar os micro-organismos que estão sendo mais prevalentes para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Então é procurar o médico e confiar nele, né? Não ficar inventando muita coisa, né? Exatamente. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo e se inscrevam no canal, aperte o sininho, ajuda muita gente a produzir um conteúdo melhor, né, Ricardo? Isso. E eu gostei demais, obrigada pelas informações, espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.